podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa aula interativa gratuita, hoje falando de um tema diferente, né? Acho que eu nunca dei essa aula via webinários, é a primeira vez. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu queria só ter um feedback, se vocês puderem falar aí no chat, por favor, só para ver se está tudo em ordem. Eu estou recebendo aí algumas respostas, muito bom. Ainda está sem o vídeo, alguém comentou, eu vou colocar a tela agora, imagino que esteja começando a aparecer para vocês aí, mas muito obrigado aí a quem me lembrou, foi o Daniel, que disse que estava sem o vídeo, né? Pois bem, gente, acho que hoje também é o meu primeiro webinário, depois que a gente teve a virada, né, a mudança aí da prova, da quarta para a quinta edição. Estou numa trabalheira danada aqui, justamente fazendo atualização e deixando já tudo bastante fiel, né, os materiais que eu disponibilizo. Mas e esse webinário hoje, ele é fruto do trabalho que eu já vim desenvolvendo há muito tempo, né, esses 7 tipos de questões que caem no exame PMP, vocês vão ver, isso aí não existe em literatura nenhuma, eu não tirei de lugar nenhum, não é do PMI, não é da Rita, não é de nenhum autor de outro lugar do mundo, isso aí fui eu mesmo que, analisando questão a questão, né, de uma série de simulados, tantos mais conhecidos aqui que a gente tem acesso no Brasil, quanto a outros, né, estrangeiros, e eu percebi que todas as questões acabavam de uma forma ou de outra se encaixando nesses 7 tipos aí. E eu acho que isso dá uma visão mais clara, né, para vocês que estão pretendendo fazer o exame. Porque qual que é a visão que vocês têm hoje, eu imagino, né? Tem questão que pode ter a ver com as áreas de conhecimento, com os grupos de processo, tem questão situacional, as questões situacionais são difíceis e pronto. Mas e aí, como é que a gente separa melhor isso, né? Ou dá uma dividida melhor nesses tipos. Esse aí é o meu objetivo hoje, tá bom? Eu sempre gosto de dar esse aviso aqui, graças a Deus a gente nunca precisou de fazer esse recover aí, mas se caso tiver algum problema na minha conexão, vocês por favor saiam do webinário, aguardem de 2 a 3 minutos e depois volte a clicar no link que foi passado aí para você. Tá? Só no caso da gente ter algum incidente mais grave. Também eu gosto sempre, antes da gente entrar na nossa pauta principal, dar uma dica aqui, né, de estudo para o PMP, que é a escolha adequada aí dos materiais, né, dos horários de estudo. Algumas pessoas comentaram aqui comigo que teve algum problema na transmissão. Eventualmente, gente, a internet tem algum tipo de oscilação, tá? O Leonardo comentou da tela, o Danilo ali do áudio. Se for algo rapidinho, isso é padrão mesmo, né? Mas se tiver algo mais longo, vocês podem me avisar. Mas aí, falando dessa primeira dica, acho que é muito importante escolher muito bem os horários de estudo, né? Tem gente que às vezes fica muito preocupada com quantos meses tem que estudar, quantas horas tem que estudar, mas se preocupa menos com a qualidade do estudo. E não adianta nada, absolutamente nada, você chegar absolutamente exausto, né, em casa, sem a menor condição de se concentrar em nada e tentar pegar um assunto que não é assim dos mais simplesinhos, que é a certificação PMP, né? Então até sugiro, claro, a gente não tem tanto tempo para escolher assim, né? Normalmente nossos horários já são bem tomados, mas uma experiência que eu às vezes peço para o pessoal fazer, se por acaso à noite estiver muito complicado, tentar de repente um dia ou outro passar isso para de manhã. É tudo uma questão de dormir ou acordar mais cedo ou mais tarde, né? Então, sei lá, de repente, ao invés de ficar até meia-noite, de 10 a meia-noite estudando, vai para a cama mais cedo e estuda de 6 a 7, né? Porque aí você está com a cabeça absolutamente tranquila e isso faz muita diferença, né? Não estou dizendo que necessariamente você tem que passar para de manhã, mas avalie aí se quando você está estudando, você está sendo produtivo de fato, tá? Aqui só para quem não me conhece, acho que a maioria de vocês talvez já tenha algum contato comigo.
seja nos vídeos, no YouTube ou no meu site, ou que recebem dicas aí por e-mail, mas eu hoje trabalho exclusivamente com a preparação de candidatos a PMP. Eu fui gerente de projetos durante muito tempo, já trabalhei com consultoria na área de gerenciamento de projetos também durante muito tempo, implementação de escritório de projetos, já dei muita aula em MBA, e só que eu tenho uma verdadeira paixão por ensinar e por internet, e eu acho que o ensino na internet pode ser de qualidade tão boa quanto o presencial, ou até melhor, e é por isso que eu resolvi dedicar a minha vida inteirinha a essa causa, né? Hoje eu vivo exclusivamente de ensinar alunos a se prepararem para a certificação PMP. Tem até planos de evoluir para outras áreas depois, dentro desse ambiente de internet também, mas por enquanto esse é o meu foco. Tá? Então, e por isso que eu tenho essa ligação tão forte. Talvez quem já me acompanha há algum tempo aí tenha ouvido falar tanto a respeito do meu nome ligado à certificação PMP. Tá? Antes da gente passar aqui também, gente, para as questões, a gente tem aqui um mecanismo de fazer algumas perguntas para vocês, e eu queria fazer uma primeira pergunta, tá? Que tem a ver com quando vocês pretendem fazer a prova. Eu imagino que se vocês estão aqui, alguma pretensão de fazer exame PMP vocês têm, tá? Então a pergunta já está aparecendo aí para vocês na tela. Eu gostaria que vocês respondessem se a ideia é fazer o exame PMP ainda esse ano, se somente em 2014 ou se vocês ainda não tem uma ideia muito clara sobre quando vai acontecer, tá? Se alguém estiver assistindo aí pelo iPad ou pelo telefone, talvez a tela não apareça, mas se você está num computador, um notebook, o desktop, deve aparecer. A gente já tem quase 80% das pessoas responderam agora. Bacana, vou fechar, compartilhar os resultados com vocês. Bom, a gente tem então a predominância realmente ainda esse ano, 25% somente em 2014 e 15% ainda não sabe, né? Eu acho que realmente quem já começou a estudar, eu sempre comento isso, né? Quem já começou a estudar, quanto antes resolver a fatura, melhor, né? No tempo que eu tenho, eu disse que alguns anos, mais especificamente há 2 anos, eu só trabalho com isso, mas eu trabalho com preparação de candidatos desde 2005, então a gente já tem quase 8 anos. E uma coisa que realmente costuma acontecer às vezes é a pessoa que fica postergando isso por longos períodos de tempo e acaba desistindo, né? Ou esquecendo da ideia. Então é bastante importante que vocês não deixem a coisa ir muito para frente aí, não. Claro que tem gente que às vezes não tem experiência, sei lá, acha que agora não é o momento, mas não é bom adiar demais, não, tá? Mas voltando à nossa pauta aqui principal, que são os 7 tipos de questões que caem no exame PMP, também, se vocês quiserem dar uma chegadinha agora, quem ainda não curtiu a nossa página no Facebook, essa foi a foto que eu coloquei para divulgar o evento hoje, né, facebook.com/preppm, vai lá e curte, que vocês vão ficar sempre sabendo dos nossos eventos, inclusive esses gratuitos aqui em primeiríssima mão, tá? Eu sempre brinco que a gente usa o Facebook para tanta bobagem, eu também uso, né? Então é bom também tentar usar para coisas úteis também, né? Então dá uma chegadinha lá e dá uma curtida na página que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E esses 7 tipos, só então, né, voltando a uma classificação minha, tem a ver com a minha análise, a minha percepção, não é nenhuma teoria de ninguém, e claro, isso aí está sempre sujeito a ajustes, né? Pode ser que daqui, sei lá, a prova mudou agora, a gente perceba um novo padrão de questões, mas em princípio eu acho que todas caem dentro desse perfil, tá? Então, já sem mais delongas, vamos passar aí para essas questões. Os 7 tipos de questões, gente, que a gente tem, e aí eu vou explicar muito sucintamente aqui agora, depois eu vou dar um exemplo de cada uma das questões, e aí não é nem para testar ninguém aqui não, mas eu gostaria que vocês tentassem responder as questões, eu não sei se vai dar tempo de responder todas, mas mais para vocês também, quem de repente não se ambientou ainda com o exame PMP, para já ir vendo como é que a coisa funciona, tá? Mas nós temos um primeiro tipo aí, que é a listagem do que eu chamo EFTS. Isso aí não tem nada demais nesse nome, tá? EFTS está no segunda definição que eu coloquei embaixo, é de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Ou talvez você já tenha ouvido o termo em inglês, que é o ITTO ou ITTO, né, que é de Input Tools, Techniques and Outputs. Esse tipo de questão, gente, a listagem das EFTS, ou das entradas, ferramentas, técnicas e saídas, é o tipo de questão que muita gente tem a falsa percepção que é só ela que cai.
Quer dizer, como o PMBOK tem os processos, e os processos são descritos em função, né, desses elementos aí, entradas, ferramentas, técnicas e saídas, a pessoa acha que vai chegar lá e só vai ter esse tipo de questão. E não é verdade, ela aparece sim, mas aparece relativamente pouco, aparece muito menos do que se imagina, né, na prática, e a gente vai falar delas mais adiante, mas a gente acaba aprendendo esse tipo de questão e meio que por osmose, sabe? Aquela coisa de ficar decorando isso aí não é uma boa estratégia, não. A gente tem também questões conceituais, mas cujo conceito não é nem uma entrada, nem uma ferramenta técnica, nem uma saída, é uma coisa diferente, né? Por exemplo, a gente vai ver que tem algumas teorias lá na área de recursos humanos, que tem uma série de conceitos que são importantes, mas não estão relacionados às entradas, ferramentas e técnicas e saídas. A gente tem o entendimento dessas EFTS aí. Então, olha só, uma coisa é a categoria 1 aqui, que é só eu saber, por exemplo, que um item A é entrada do processo B, ou o item C é saída do processo D. Isso é listagem de FTS. Agora, esmiuçar uma determinada ferramenta e técnica, entender como é que ela funciona, como é que ela se aplica, aí a gente já está falando aqui do entendimento dessa ferramenta. Eu vou dar exemplo para vocês também, né? E entra nessa categoria 3 aqui também as questões de cálculo. Então, questões, por exemplo, de cálculo de caminho crítico ou de cálculo de valor agregado estaria nessa categoria 3 aqui, cálculo de canais de comunicação também, por exemplo, né? Depois a gente tem uma quarta questão que eu acho importantíssimo. Eu sempre digo em todos os meus cursos que isso aqui, ó, esse 4 aqui é igual tabuada para quem está aprendendo a fazer conta de multiplicar mais sofisticada, né? Entender para que serve cada processo do PMBOK. O exame cobra isso. Além disso aí, além de você, quer dizer, usar esse conhecimento para responder diretamente algumas questões, isso aqui também é a base para responder uma série de outras questões, né? O exemplo que eu sempre uso, quem me conhece aí já deve ter ouvido, é, por exemplo, a diferença entre controle da qualidade e garantia da qualidade. Se você for olhar as ferramentas e técnicas desses dois processos, elas são praticamente as mesmas, são muito parecidas. Então você tem que entender qual que é a diferença dos processos mesmo, isso é muito importante. E aí, subindo o nível, né, a gente tem então um entendimento. Olha só, aqui a gente está numa escadinha. Entendimento ali dos elementos de dentro do processo, o entendimento do processo propriamente dito, depois o entendimento dos grupos de processo ou das áreas de conhecimento. Então, o grupo de processo é iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, e as áreas é escopo, custo, tempo, etc. Né? Então, saber o que acontece dentro de cada grupo de processo ou dentro de cada área de conhecimento é um outro conhecimento bastante importante, tem questão desse tipo, eu vou mostrar para vocês. A sexta, que eu dei o nome aí de classificar a situação real. O que é isso? Conta-se uma historinha no enunciado e você tem que identificar uma ferramenta, uma técnica, uma entrada ou uma saída ali dentro daquele enunciado. Isso aqui é uma preparação para o tipo 7. Já vou mostrar ela aqui para tentar diferenciar. A 6, então, é dada uma situação específica, você só classifica de acordo com a teoria. Do tipo, não, o que está sendo mostrado aí nesse enunciado é a aplicação, por exemplo, da estimativa análoga. Né? Então a pessoa vira e fala assim, um gerente de projetos foi perguntado sobre qual seria a duração do seu projeto, ele deu uma avaliada, quer dizer, deu uma recordada nos projetos que ele já tinha trabalhado, se lembrou que um determinado projeto parecido no passado tinha durado 6 meses e jogou 6 meses para o próximo projeto. O que está acontecendo aí? Isso é estimativa análoga. Né? Agora, a questão situacional já é diferente. A questão situacional, ela já te pergunta o que você vai fazer. É como se você estivesse num jogo ali, né, numa situação. Se conta uma situação, mas não quer que você identifique o que está acontecendo. Ele te pergunta o seguinte, olha, você é o gerente de projetos nessa situação aí. O que você vai fazer, meu amigo? O que é melhor fazer? Né? Então, essa questão, sem dúvida nenhuma, ela é a mais complicada, disparada. Eu diria assim que nós temos dois mundos aqui, né? Nós temos categorias 1 a 6 e temos categoria 7. Né? Se a gente for pensar na média de dificuldade, aqui é no mínimo 2 para 1. Então eu até comento com os meus alunos, e eu bato muito em todo o curso que eu dou nessa tecla, que é o seguinte, gente, a gente tem que garantir aqui, ó, quer dizer, não que a gente não tenha, claro, a gente tem que acertar tudo, a gente tem que aprender a lidar com as situacionais, mas questão 1 a 6 nós temos que
tentar, claro que não vai acontecer isso, que é muito difícil, mas nosso objetivo tem que ser gabaritar a prova, porque aqui na situacional, por mais que a gente se prepare, uma hora ou outra a gente vai dar uma tropeçada, né? Porque as questões elas têm um nível às vezes de dificuldade realmente muito grande. Então é claro que dá para se treinar. Eu vou mostrar também isso hoje aqui, mas eu só queria também fazer essa separação, né? Uma coisa é 1 a 6 e outra coisa é a 7, tá? Perdão. Bom, vamos então para. Peraí que deu uma engasgada aqui. Vamos então começar a ver uma a uma aí, tá? Só tomar um pouquinho de água, gente, para. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tudo em ordem? Vamos então para, se puderem falar no chat aí, vocês me ajudam. Listagem de entradas, ferramentas e técnicas e saídas, né? Que é a primeira categoria de questão aí. Alguém comentou que ficou baixo, é porque eu dei uma tirada do microfone, agora deve voltar. Então, olha só, listagem de entrada, ferramenta, técnica e saída. O exemplo dessa questão é esse tipo que está aí na tela. Eu queria que vocês lessem, vou dar 20 segundinhos para vocês lerem e vou pedir para vocês responderem, tá? Valendo. Então, eu vou mostrar uma telinha parecida com aquela. Eu estou vendo que algumas pessoas já estão respondendo no chat, mas eu gostaria que vocês respondessem aqui, ó, por favor. Letra A, B, C ou D. O que vocês acham? Aqui é mais uma descontração, uma brincadeirinha, tá, gente? Não é objetivo de ninguém acertar, não. Beleza, a maioria já votou aí. Só para curiosidade de vocês, os resultados foram esses aí, ó. A maioria respondeu declaração de escopo, depois veio letra C, EAP, depois letra D, depois a letra B de bola. Mas olha só, essa questão aqui, gente, ela é preto no branco, não tem assim uma complexidade associada grande. Aqui é aquela coisa, ou você sabe ou você não sabe, entendeu? No caso, a resposta correta foi a que a maioria marcou mesmo, que é a declaração de escopo. Mas esse é o tipo de questão, eu vejo muita gente, às vezes, pegando o PMBOK e fica lá decorando, igual, às vezes, com o perdão da palavra, igual uma criança mesmo, e o caminho não é esse, entendeu? Eu acho assim, quando chegar mais para o final do estudo, até vale a pena, de repente, você, a partir do entendimento que você teve, você tentar escrever as entradas, ferramentas e técnicas e saídas no papel, e tentar ir comparando com o resultado real. Agora, sentar e ficar realmente lendo isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, é o que eu estou dizendo, isso aqui se acaba aprendendo meio que por osmose, essa questão de listagem, o que eu digo, se aparecer questão desse tipo para você, gente, levantem as mãos para o céu e deem graças a Deus, tá? Deem aleluia, porque costuma ser muito fácil. Segundo tipo de questão, também é uma questão bem preto no branco, sabe ou não sabe, é uma questão que a gente chama bem conteudista mesmo, né? Ela não vai te pedir aplicar nada, mas só saber determinados conceitos ou conhecimentos. Mesmo o exemplo que eu trouxe aí tem a ver com teorias de motivação, é, 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 gente, eu acabei vendo aqui, vou só dar uma lida, né? Porque ficou estranho agora que eu vi, eu nem passei pela questão direito, né? Então vamos lá. Qual das opções a seguir é uma saída do processo definir o escopo? Né? A resposta correta, então, é a letra A, que é a declaração de escopo. Declaração de trabalho é algo que já fica pronto antes do projeto começar, quer dizer, a gente tem dois tipos de declaração de trabalho, né? Que é a declaração de trabalho do projeto, que é inicial, e declaração de trabalho das aquisições, que é feita depois. A EAP é a saída de um outro processo, que é criar a EAP, e o plano de gerenciamento de escopo também é de um outro processo. Tá? Mas o segundo tipo de questão, então, tem a ver com conceito, e aí eu já vou mostrar de cara o exemplo, que tem a ver com teorias de motivação, só para vocês terem uma ideia. Tá? Deem uma olhadinha, daqui a 30 segundos eu coloco aí aquela telinha para vocês responderem.
Beleza? Pedir para vocês marcarem aí agora. Por favor, coloquem a resposta que vocês acham a mais correta. Beleza, vamos fechar os resultados agora aí. A maioria de vocês marcou a letra A e depois letra D e letra C meio empatadas aí. Mas a gente vê que a gente tem aqui, apesar da maioria ter acertado, porque realmente a teoria X, a gente tem uma taxa de erro ainda grande, mas aí tem a ver com o desconhecimento da teoria, não é que é uma questão difícil. Olha só, a teoria motivacional que afirma que pessoas precisam ser supervisionadas o tempo todo, que são incapazes de assumirem responsabilidades e evitam trabalhar sempre que possível, é conhecida como. Isso é a teoria X, né? Tem um cara que é o McGregor, ele disse que existem dois tipos de pessoas, as pessoas que seguem a teoria X e as pessoas que seguem a teoria Y. Da teoria Y seria aquelas pessoas mais bem resolvidas, que têm responsabilidade, que procuram assumir responsabilidade, né, e fazer as coisas sem ter que ficar ali alguém na cola, sempre falando, ó, tem que fazer a sua tarefa. E a X não, a X é essa pessoa mais difícil de ser supervisionada. Teoria das necessidades, teoria motivacional é um termo bem genérico, né? E teoria das necessidades é uma outra coisa, tá? Aí só para confundir vocês mesmo. Mas perceba, olha só, a questão do conceito, assim como, na realidade eu diria que ela já é um pouco menos, porque, como é que eu vou dizer? Ela já é um pouco mais inteligente do que aquele primeiro tipo de questão, mas ela ainda depende muito de um conhecimento bem específico da teoria. Quer dizer, ou você sabe que existe teoria X e Y e que elas dizem isso, ou então nada feito também. Não tem muito onde sacar ou inventar. Mas é uma questão, gente, fácil, tá? Fácil quando se sabe, porque se você aprendeu isso aqui, se você guardou isso aqui, não tem erro. Você vai acertar e isso é 100% de chance de acertar mesmo, sem maiores problemas. Bom, passando para o terceiro tipo. Então, o primeiro tipo é só a listagem das entradas, ferramentas e técnicas e saídas. O terceiro tipo já é um entendimento, né, dessas ferramentas e técnicas, entradas e saídas. Fundamentalmente, gente, ferramenta e técnica, que eu diria que é o que aparece com mais frequência, né, quando o assunto é entender. Então, vocês vão perceber que a questão que eu vou apresentar para vocês aí já não é simplesmente de pegar um conhecimento que você leu no livro e aplicar diretamente. Você já tem que fazer algum tipo de interpretação. Já é algo um pouquinho mais complexo, tá? Eu acho que melhor do que eu ficar falando, depois eu explico em cima da questão, mas mais uma vez eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na questão. Essa é um pouquinho maior, eu vou dar 40 segundos para vocês darem uma olhadinha nela. Beleza? Já vamos pensando aí, gente, qual que vocês vão marcar. Eu estou pedindo para vocês responderem, é mais porque eu acho que aí vocês prestam mais atenção na questão, tá? Vou colocar a telinha aí. Eu acho que vocês vão tender a entender melhor o que eu estou querendo dizer. Beleza? Vou dar mais 3 segundinhos para o restante responder. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Fechando. E olha aí, nessa a gente teve até uma quantidade maior de pessoas numa única opção, que foi a letra A, letra B que ficou de fora, e letra C e D também tiveram uma quantidade relativamente boa de respostas aí, tá?
enquanto eu estava apresentando a questão ali, o Márcio Papaveiro comentou ali, né, uma dica compartilhou com vocês aí, para fixar melhor a questão de teoria X e Y, que a teoria X é o inverso da Y, é verdade. Na realidade, é uma única teoria que eles deram o nome de teoria X e Y, mas é como se fosse a teoria dos cidadãos do tipo X e cidadãos do tipo Y, é isso mesmo, tá, Márcio? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, no decorrer aí dessa apresentação, fiquem à vontade para colocar que eu respondo aqui na medida do possível, tá? Se não, aqui agora, talvez no final a gente reserva um tempinho aí para vocês. Mas vamos dar uma olhadinha, olha só como é que essa questão aqui já complicou um pouquinho. Ela já não está perguntando se o histograma de recurso ele é ferramenta e técnica do processo A ou do processo B. Ele está querendo que você diga o que é um histograma e, de certa forma, para que serve. E ele usa uma palavrinha enjoada aí do PMBOK, que é o melhor definido. Essa questão já começa a ter aquela característica meio chata de que existe aí mais de uma resposta que talvez pudesse ser certa, mas a gente tem que procurar a melhor resposta. Então, olha só. Ela diz o seguinte: um histograma de recursos pode ser melhor definido como: letra A, um gráfico de barras que demonstra os recursos a serem usados em um intervalo de tempo apontando onde podem ocorrer super ou subalocações. E essa é a alternativa correta, tá? Já adiantando, então a maioria acertou. É isso mesmo, o histograma de recursos serve para que eu tenha uma ideia de quanto eu vou precisar de um determinado tipo de recurso num determinado momento no tempo. Essa foto aqui, voltando à tela aqui, ó, eu estou mostrando, ó, equipe horas de projetista sênior. Isso aí é um histograma de recurso. Então, se espera que, por exemplo, olha só, na semana aí do dia 9, a gente precise de 175 horas de projetista sênior. Na semana do dia 16, a gente já precisa de 275 horas. Isso aí, gente, é previsto. O histograma de recurso, ele, a princípio, ele é primordialmente dentro do PMBOK, né, uma ferramenta de planejamento. Não quer dizer que não pode ser de hora realizada, até pode também, mas ele é melhor descrito, digamos, ele é descrito com mais ênfase como sendo uma ferramenta de planejamento, né? Então, a letra A é a correta. E por que as demais não são corretas? Letra B, uma matriz que determina quem é responsável pelo quê. Isso aqui é o nome de uma outra ferramenta, não é de histograma de recurso, não. Quem souber, até por favor, responda aí no chat, vamos ver se tem alguém afiado, tá? Então, letra B não é histograma, é uma outra coisa que já eu conto o que é. A letra C, vou só esperar a resposta do pessoal. Letra C, é um gráfico de esforço realizado ao longo de um determinado período de tempo. Essa aqui é que poderia, de certa forma, confundir ali com a letra A, né? Porque alguém poderia falar assim, eu uso no Project, por exemplo, eu posso criar um histograma de esforço realizado, ou eu posso desenhar um histograma de esforço realizado. Pode, mas a ferramenta, se você for olhar a maneira como ela é descrita com mais ênfase dentro do PMBOK, é sendo uma ferramenta de planejamento. Outra coisa que gera dúvida no pessoal é essa parte aqui que diz apontando onde podem ocorrer super ou subalocações. Alguém poderia voltar nessa figura e falar assim, não, mas espera lá, aqui não está me mostrando onde que tem superalocação ou subalocação. Mas ela já dá uma ideia. Você vai ver aqui que se por exemplo, aqui eu tenho um pico, né, nessa semana aqui é onde pode eventualmente ter uma superalocação. Aqui nessa semana em que eu tenho um tamanho pequenininho da barra aqui, pode ser que eu tenha subalocação nesse caso, tá? E a letra D é uma estrutura analítica de recursos também. Estrutura analítica de recursos é uma outra ferramenta, é uma outra saída, né, de um dos processos do PMBOK, não é isso também. Obrigado à turma aí que respondeu, né, o que eu tinha perguntado, o que seria a letra B. A letra B, a melhor resposta para ela é realmente a matriz de responsabilidade, né? O Leonardo, o Márcio, a Alexandra, o Zé Adriano, todos responderam isso aí. O Valdeone falou que é uma matriz do tipo RACI, né, que é um tipo de matriz de responsabilidade. Sabrina até comentou a respeito do dicionário da EAP. Dentro do dicionário, eu até posso colocar, né, quem é responsável por um determinado pacote de trabalho, não é proibido isso. Mas do ponto de vista de especificidade, Sabrina, o que acontece?
A matriz de responsabilidade está muito mais dentro, né? Porque ela serve só para isso, determinar quem é responsável por o quê. E o dicionário serve para uma série de coisas, serve fundamentalmente para que a gente possa descrever em mais detalhe o item da EAP, né? O Kleber colocou o seguinte, Andriele, mas horas de recurso não quer dizer necessariamente super ou subalocação. Tem razão, Kleber, não necessariamente é, mas aí por isso que eu estou falando da sutileza da pergunta. Ele diz assim, ó, apontando onde podem ocorrer super ou subalocações, mas não que vai acontecer super ou subalocação. Ou seja, é uma ferramenta que não dá essa resposta tão diretamente assim, mas ela ajuda a gente a chegar nessa resposta. Então, o exame às vezes tem essas pegas aí, né, essas dificuldades. E cabe dentro também, gente, desse tipo de questão, desse terceiro tipo, questões de caminho crítico, como é o caso, vocês fazerem o cálculo de caminho crítico ou fazerem cálculo de valor agregado, dos índices de desempenho de valor agregado, né? O valor agregado assusta mais gente, eu diria, mas o caminho crítico, eu acho que aos poucos a gente está desmistificando. Isso aqui é um troço trabalhoso de fazer, mas não é difícil. É o tipo da questão que você tem que treinar, 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 treinar. Treinou, gente, isso aqui é igual amarrar sapato. Né? Acho que é uma boa analogia. Tudo bem que vocês não vão lembrar que isso aí a gente aprende quando tem 3, 4, 5 anos, e até aprender é uma dificuldade, a gente não sabe como é que faz aquilo. Agora, aprender a amarrar sapato, a gente não esquece mais, e é uma questão de prática, você nem vê como é que você está fazendo. O caminho crítico é a mesma coisa, claro, estou exagerando aqui, mas o que eu quero dizer é que isso é automático, isso é um negócio automatizado, tá? Então é uma questão de treino apenas e tão somente. E o valor agregado, eu acho que é uma questão, fazendo uma analogia de novo com a nossa infância, eu acho que é igual aprender a nadar. É claro que eu, por exemplo, era uma pessoa que morria de medo de água quando era criança. Depois eu perdi, graças a Deus, nunca tive nenhum problema mais sério. É claro que se a pessoa tiver um afogamento, um trauma, a coisa complica. Mas a princípio, a água é um negócio que dá medo. Você tem medo de afogar, você fica ali com a mão na beira da piscina, etc. Mas se você entender que dá para você boiar, que você consegue dominar aquilo, já não fica um bicho tão feio assim. E o valor agregado é a mesma coisa, gente. Se a gente perder o medo e encarar o bicho de frente, a gente vai ver que não tem nada demais. É um tipo de questão que é bem mais simples, por exemplo, do que aquelas questões situacionais que eu comentei com vocês. Tá? Então nós vimos aí, só voltando rapidinho, o terceiro tipo, que é o entendimento das entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Nós falamos, por exemplo, do entendimento aí do histograma de recursos e também de cálculo, que seria essa questão aí do caminho crítico e também do valor agregado, né? Então é isso. Nosso Tá tudo em ordem, né, gente? Tendo dúvidas, é só falar. Quarto tipo de questão, entendimento de processo do PMBOK. Agora a gente já subiu um nível aqui. Antes eu queria entender para que serve o histograma de recurso. Agora eu quero saber o seguinte, para que serve o processo tal? Por que ele está lá no PMBOK? Qual que é a função? Isso aí, gente, tem que saber. Eram 42, agora são 47. Não tem jeito. Saber para que serve cada um dos processos do PMBOK é fundamento básico. É igual tabuada para quem vai fazer conta, é igual dar passe e fazer cruzamento para quem é lateral direito no futebol, é igual dar manchete lá, fazer recepção para quem joga vôlei ou bloquear. É fundamento, não dá para não saber. Tá? Então eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa questão aí e vou dar para vocês 50 segundinhos para vocês pensarem e eu mostro aquela telinha para vocês responderem. Bom, vamos lá, gente. Eu já vou mostrar aí para vocês responder. Escolham a letra. Valendo.
Beleza, quase todo mundo já marcou. Vou fechar, mostrando os resultados aí agora para vocês. Olha só, teve um quase empate técnico entre letra A e C e um empate também mais ou menos próximo entre B e D, um pouco mais atrás. Essa foi uma questão que dividiu vocês. E realmente existem questões que perguntam sobre processos que são mais simples, e essa aqui eu também já tentei mostrar para vocês, uma que já tenta dar uma embananada no meio de campo aí, tá? Então vamos dar uma lidinha. Aqui tem até uma novidade, gente. Agora a gente já pode falar. Quando eu dava as aulas, antes de mudar aí a prova, né? Eu ficava muito preocupado em falar das mudanças do PMBOK, agora na realidade é obrigação. Então, esse processo que eu estou chamando de validar o escopo aí, era um processo que antes se chamava verificar o escopo, e não validar o escopo. Né? Mas o nome é novo, né? Então, só para firmar na cabeça de vocês, é validar o escopo. E eu que pergunto é o seguinte, qual das opções a seguir melhor descreve o processo validar o escopo? Letra A, fornecer garantias de que as entregas atendam às especificações. É uma entrada para o. Então, a primeira parte da resposta, ó, fornecer garantias de que as entregas atendam às especificações, não é exatamente isso, mas talvez desse para enganar. Depois aparece assim: é uma entrada para o plano de gerenciamento do projeto. Aí já está errado, já ferrou tudo. E uma saída do processo, realizar o controle da qualidade. Também não. Então já dançou aí a letra A. E por quê, gente? Só falando rapidinho, né? O processo validar o escopo serve para quê? Serve para o cliente dizer que uma determinada entrega do seu projeto ela está ok, ela está aceita. Né? Eu trabalhei muito com desenvolvimento de software, então o exemplo clássico que eu tenho da aplicação de validar o escopo é o seguinte: você vai lá junto com a sua equipe, desenvolve o software, você tem uma especificação de como desenvolver aquele software e está batendo perfeitinho ali com pera lá que parece que eu ainda estou. Alguém comentou, obrigado por avisar aí, foi o Cristiano, né? Eu não tirei o slide das respostas aí. Obrigado, Cristiano. Desculpa aí, gente. Mas aí, voltando, o exemplo de desenvolvimento de software que eu estava falando, às vezes a gente faz tudo certinho, né, do nosso ponto de vista, né, vamos dizer. Só que na hora que chega no cliente, o cliente simplesmente fala assim, não é nada disso que eu estou querendo. Então, uma coisa é a equipe interna da empresa, por exemplo, a equipe de teste, checar se tudo está funcionando bem conforme especificado. Isso é controle da qualidade, isso é uma coisa. Agora, o cliente chegar e falar o seguinte, olha, tá tudo ok, isso já é validar escopo, já é uma outra história. Então, validar escopo tem essencialmente a ver com validação. Desculpa, com validação não, com aceitação. Né? A aceitação de uma determinada entrega, é o cliente aceitando o seu trabalho como válido e como encerrado para aquela entrega. Tá? Então não pode ser entrada para plano de gerenciamento do projeto, porque nós já estamos lá no final. Né? Nós já estamos, não necessariamente no final do projeto, mas nós já estamos entregando um produto que foi planejado e especificado. Letra B, assegura que a entrega seja concluída a tempo, garante a aceitação do cliente e mostra que a entrega atende às especificações. A letra B, a primeira coisa, já detona ela, porque validar escopo não tem nada a ver com tempo, não é um processo da área de tempo. Ele só quer saber da aceitação do cliente. Então a segunda parte está ok. E a terceira aí talvez também tenha uma ligação correta. Letra C, garante a aceitação do cliente, mostra que a entrega atende às especificações e permite expor diferenças de opinião. Essa é a correta. Né? Está na veia aqui a primeira parte, ó, garantir a aceitação do cliente é isso mesmo, mostrar que a entrega atende às especificações, de certa forma é isso, se o cliente está aceitando é porque está atendendo de certa maneira as especificações, e permite expor sim a diferença de opinião entre quem está produzindo e quem está aceitando. Né? Todos os três itens aí estão ok, é a letra C. E a letra D é errada porque isso aqui não é saída de controle da qualidade. Se fosse a inspeção interna, né, do produto, aí sim seria controle da qualidade. Tá? Também não ocorre antes de definir o escopo, porque definir o escopo eu estou definindo o que vai ser feito no projeto. Né? Então, realmente, a letra C, deixa eu só ver ali, bom, pelo menos não tivemos as respostas aí de vocês, não decepcionaram demais, não. Né? Não foi o que a maioria marcou, a maioria embarcou na letra A aí, não percebeu que a segunda e a terceira opções da letra A estavam incorretas, mas 30% marcou a letra C. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem algumas perguntas.
Bom, o Kleber está perguntando, o termo de aceite saiu do PMBOK 5? Bom, Kleber, na verdade, termo de aceite, esse nome, apesar da gente usar muito, né, no nosso dia a dia, ele com esse nome exatamente aí, acho que ele nem aparece como uma saída dentro do PMBOK. Né? O que a gente tem é dois tipos de aceitação diferentes do PMBOK, tá, Kleber? Uma que é a aceitação parcial das entregas, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, que é validar o escopo, e nós temos também a aceitação final do projeto, que acontece num processo chamado encerrar projeto ou fase, tá? Que é um processo lá da integração. E aí é para acabar ou uma fase inteira de um projeto ou um projeto inteiro. Aqui não. Aqui é simplesmente aquela historinha. Voltando para o exemplo do software. Você está construindo um software, são 10 funcionalidades. Você termina 3 funcionalidades, você já pode mostrar para o cliente para perguntar para ele, ó, tá ok? É isso mesmo que você está querendo? Isso aqui é validar o escopo, mas não é encerrar projeto ou fase. Tá? O Zé Adriano comentou aí que não marcou a letra C por essa história aí do expor diferenças de opinião, mas é aquela história, Zé Adriano, essa questão de expor as diferenças de opinião já não é um troço by the book, entendeu? Isso aí você não vai achar isso aí lá no PMBOK, necessariamente expor as diferenças de opinião. Mas se você refletir um pouquinho, você vai perceber que faz sentido isso, né? A hora que um cliente está aceitando qualquer coisa, né, é o momento em que ele pode eventualmente discordar e vocês vão expor as diferenças de opinião. Quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ele concorde com tudo e essa terceira parte não aconteça. Mas a aceitação, o processo de aceitação ou de validação do escopo permite que isso aconteça. Tá? E agora, um outro jeito, né? Eu recentemente soltei um vídeo aí em que eu falava do método Capitão Nascimento de resolver a questão, e o método Capitão Nascimento é o seguinte, a gente detona, peraí que parece que teve algum probleminha, gente. Alô, alô, eu parei de falar porque parece que teve um probleminha no áudio, mas eu imagino que agora já tenha voltado, né? Mas o que eu estava falando é que o método Capitão Nascimento, o que ele faz é o seguinte, uma coisa é eu chegar à conclusão que a letra C está correta. Uma outra forma de resolver a questão é detonar a letra A, a letra B e a letra D. Então eu consegui com vocês aqui detonar a letra A, a letra B e a letra D. Então tentem fazer isso também, tá? As outras três, elas nitidamente têm um ponto que está incorreto, a letra C não. Quinto tipo de questão, gente, aí já é o entendimento de um grupo de processo ou de uma área de conhecimento. Os grupos de processo que são iniciação, planejamento, execução e encerramento, e as áreas de conhecimento que são 10 agora, né? Eram 9, a gente teve aqui o acréscimo das partes interessadas. Sem mais delongas, eu gostaria também que vocês respondessem, também é uma questão um pouco difícil essa aí, mas vamos lá. 50 segundinhos para vocês responderem. Beleza, vamos já optando aí pela preferida de vocês. E vamos responder, gente. Quinta questão. Beleza, quase todo mundo já respondeu. Vamos fechar. Olha só, agora tivemos uma predominante, né, que foi a letra C, com 53%, e as outras com uma quantidade menor de marcações, tá? Essa questão, gente, essa especificamente, ela focou o grupo de processo. Poderia ter sido área de conhecimento. Eu acho até que o grupo de processo é mais difícil da gente localizar, porque o PMBOK ele é dividido por área de conhecimento, então acho que a gente tende a guardar mais isso, né? Mas aqui o que você precisa saber? O que acontece?
antes do planejamento e o que acontece no planejamento, para você conseguir responder a questão. Olha só, o planejamento é parte importante do projeto, mas alguns itens devem estar definidos antes mesmo do planejamento começar. Qual dos itens abaixo não está pronto antes do início do planejamento? Né? Não está pronto. Então é algo que acontece, eu estou procurando pela opção que acontece ou durante o planejamento ou depois do planejamento. Né? E aí vamos lá, declaração de trabalho do projeto. Isso aqui está pronto antes do planejamento? Sim, está. Isso aqui é a entrada para o processo de iniciação. É a definição do que o pessoal, os patrocinadores do projeto esperam do projeto, né? Propósito do projeto ou justificativa, a mesma história. Isso aqui antes da iniciação a gente já tem, ou durante a iniciação a gente já tem. No TAP isso aqui já vem definido, né? No business case antes do TAP, depois no TAP isso já vem definido. A análise de fazer a comprar, a maioria de vocês aí acertou. Isso aí acontece durante o planejamento, né? No processo planejar as aquisições é que eu vou definir o que eu vou fazer internamente e o que eu vou comprar. Então esse item não está pronto antes do início do planejamento, ele acontece só depois que o planejamento já começou. E letra D, objetivos mensuráveis do projeto, isso também desde a iniciação lá no TAP, isso aí já está definido, tá? Então vocês têm que localizar isso aqui, no caso, né, localizar temporalmente o que acontece quando. Achei bacana que o Zé Adriano falou que usou o método Capitão Nascimento, é isso aí, tem que ir aplicando, né? Provavelmente, então, o que ele fez foi tentar eliminar, foi tentar achar, nesse caso aqui, as 3 que estão prontas antes do início do planejamento, né? É inverter um pouco. A gente tem que usar de todos os subterfúgios, porque as questões, muitas vezes, elas não são simples, tá? 6. Classificar a situação real. Né? Eu estou dando um exemplo aí de uma construção de um prédio, nesse caso, vou mostrar para vocês aí a questão. Essa aqui ela é bem rapidinha, ela é bem simplesinha, é do tipo sabe ou não sabe, tá? Então 30 segundinhos aí para vocês. Vamos já preparando aí, gente. 6º tipo de questão. Respondendo. Vamos lá. Beleza, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Fechando. Maioria absoluta marcou letra C. Vamos ver a questão aí agora. Um edifício só pode ser construído após as fundações estarem concluídas. Que tipo de dependência é essa? Talvez quem não está muito acostumado aí com o PMBOK, com as questões do PMP, possa estar pensando que de repente precisa de saber engenharia para responder essa pergunta. Mas não precisa. Né? Quais são os tipos de dependência? Né? Assim, a gente basicamente tem dependência mandatória ou arbitrada, esse é um jeito de classificar, dependência interna ou dependência externa. Dependência lógica, todas são, de certa forma, lógicas. E dependência normal, esse nome não existe. Então a gente fica entre a arbitrada e entre a mandatória. A mandatória é aquela que é obrigatória, que ela normalmente deriva de ter alguma limitação física. Esse é o único jeito de fazer. Não tem como a gente mudar a realidade. E a arbitrada não. A arbitrada é desejável que eu faça a coisa numa determinada sequência, mas se não der, eu vou correr algum risco ali, mas tudo bem. Né? O exemplo que eu costumo falar para arbitrada é um exemplo bem prosaico da nossa reforma de casa. Você tem que, por exemplo, colocar um carpete e pintar uma parede, né? Esse é o exemplo que eu dou no meu curso. O ideal, gente, é que eu primeiro pinte a parede, deixe tudo bonitinho para depois colocar o carpete, né? Senão pode virar uma lambança danada. Agora, em último caso, se precisar correr com o projeto, talvez eu consiga fazer as duas coisas em paralelo, ou pelo menos, né, mudar um pouco a sequência aí.
Agora, a mandatória é justamente o caso dessa aí. Olha só pode ser construído, matou. Só pode ser é porque é obrigatório, não dá para fazer a fundação depois, não. Ela tem que ser feita antes. Então, por que ela é de classificar a situação real? Porque foi dado um cenário, não está te pedindo para definir o que você vai fazer, nada disso. Foi dado um cenário real e está te pedindo para você aplicar um conceito da teoria. Então, dependência mandatória, esse é a resposta correta, a maioria acertou. Tá bom? E vamos então para as questões situacionais, que são nossas últimas, o último tipo aí de questão, né? Depois eu vou falar de alguns vídeos aí para vocês rapidamente. E as questões situacionais é o que está aí na tela, tá? É o cão chupando manga, quer dizer, são as questões mais difíceis. Mas nem sempre o cão chupando manga é tão feio assim, né? A gente pode meio que se acostumar com a ideia de responder as questões situacionais. São disparadas as mais difíceis, mas porra, pera lá, vamos treinar, vamos aprender a fazer isso, né? Isso aí é só treino, gente. A questão situacional é o tipo da questão que você tem que errar para começar a acertar, não tem como, faz parte. Aquele tipo de pessoa que fica muito chateada com o erro acaba tendo muita dificuldade. É bom relaxar, aprender e ir tentando melhorar sempre, né? Vou dar um exemplo para vocês, eu acho que o exemplo ele fala mais do que qualquer coisa, tá? Vou dar aí também 50 segundinhos para vocês. Valendo. Beleza, gente? Vamos já pensando na letra que eu vou colocar a telinha. Vamos lá. Beleza? Compartilhando aí as respostas de vocês, a maioria marcou letra A, e depois nós tivemos aí, um pouco na rabeira, em segundo lugar, a letra C. E tivemos letra B e letra D com um número bem baixo de respostas. Bom, vamos ver, né? O que essa questão tá colocando. Então, questão situacional, primeiro, gente, ela se caracteriza por normalmente ter essa frase aqui, ó, o que você deve fazer, ou o que você deve fazer primeiro, o que você deve fazer em seguida, ou o que é melhor fazer. É você se sentindo num jogo ali em que você tem que tomar uma decisão. Uma questão até bem bacana de responder, mas normalmente ela é difícil. Essa aqui é um tipo de questão que você tem, que a gente chama de, tem que ter o mindset do gerente de projetos PMP, que é um cara, quer dizer, que está ciente do que foi planejado, está ciente do que é possível, do que não é possível, e tenta fazer o que é possível da melhor forma possível. Ficou meio redundante isso tudo aqui, mas vocês já vão entender. Olha só, um mês após o início de um projeto planejado inicialmente para 1 ano, seu chefe lhe disse que o prazo de entrega terá que ser cortado para 4 meses. Então, olha só, a gente foi para 1/3 do tempo, de 12 para 4 meses. Sua equipe não poderá contar com novos recursos, pois todas as pessoas já estão alocadas em outros projetos. Então, não adianta querer mais gente, não. O que você deve fazer? Letra A, sugerir parte do escopo a serem cortadas. Letra B, substituir recursos por outros mais experientes. Letra C, replanejar o projeto considerando horas extras. Letra D, motivar sua equipe para entregar o projeto em 4 meses. Eu costumo dizer, gente, que o PMP, depois que a gente se torna PMP, ou pelo menos começa a estudar para o exame PMP, acontece uma ligeira transformação no nosso jeito de pensar, que é a gente fica mais corajoso quando a gente está certo. Né? Quando a gente começa a ser gerente de projeto, o que acontece? A gente morre de medo do chefe superior. Ele pede, ele manda, e a gente sempre tenta usar aquela velha frase
manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso é a pior coisa que vocês podem, o pior tipo de frase que vocês podem seguir na vida profissional. Claro que às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, né? Mas para o exame PMP, não é bem assim, não. Na verdade, você vai fazer desde que o mérito da questão esteja correto. Obedecer só porque você tem juiz e tem alguém mandando, nunca é um jeito de pensar correto. Então, olha só, o projeto ele diminuiu em 1/3 o tempo que você tem que entregar o projeto. Então, o que acontece? Não existe outra saída para essa situação aqui nessa questão, a não ser a letra A. O único jeito é cortar escopo, é o triângulo, que na realidade nem é triângulo, hoje já se fala em mais do que um triângulo, mas só para a gente entender facilmente, né? Se eu tenho escopo barra qualidade, tempo e custo, eu tenho uma definição para esses 3 pilares, se um muda, algum outro vai ter que mudar também, não tem jeito. E o problema, por exemplo, da letra B, é que a questão diz que não tem como, não existem outras pessoas, então não dá para você substituir recursos por outros mais experientes. Não é uma boa ideia também replanejar o projeto considerando hora extra. Imagina, você ter que meio que triplicar a quantidade de horas trabalhadas num período com hora extra. Não há equipe que aguente isso. E hora extra normalmente não é o melhor jeito de se lidar com questões do projeto, se só em último caso. Né? E nesse caso, de forma alguma. Né? É como se você tivesse, por exemplo, não tem nem lógica. Né? Se a gente fosse fazer uma relação linear aqui, se você tem que trabalhar o triplo, se as pessoas normalmente trabalham 8 horas, elas teriam que trabalhar 24 horas por dia. Não dá, é claro que não é linear, mas não faz sentido, né? E letra D, motivar a sua equipe para entregar o projeto em 4 meses. Isso aqui é até sacanagem com os caras, né? É você falar assim, gente, ó, ferrou geral, o chefe mandou a gente fazer em muito menos tempo, mas vamos lá, vamos motivar, muito legal e tudo mais. Não é por aí. Né? Então, um gerente de projetos ele é o que? Realista, ele está pensando em fazer o planejamento adequado e fazer as coisas do jeito certo. E aí o único jeito é sugerir as partes do escopo a serem cortadas. Claro, ele não vai cortar o escopo da cabeça dele, mas ele vai levar isso aí para um processo de mudança. Né? O Cristiano está até comentando que eu adivinhei uma reunião com o cliente dele, e ele até comentou lá, corta para caber, exatamente. Não dá para ser tudo exatamente do jeito que o cliente quer. Né? Então a resposta correta é realmente letra A. Tá bom, gente? Então, olha só para a gente fazer uma breve recapitulação aqui, antes da gente entrar na próxima parte da apresentação, que vai ser rapidinha também, a gente tem, primeiro tipo, listagem FTS, que para mim é o tipo mais simples de questão, tá? Eu acho que estudando aí da forma correta, que é tentando entender os processos e o relacionamento entre os processos, isso aí acaba saindo de graça. Letra 2, que são as questões conceituais, essas aí elas requerem já às vezes um pouco mais de decoreba, talvez seja a parte que tenha mais decoreba conceitual, mas é fácil, se você aprende o que cai na prova, você também não erra, não tem perigo de errar. Entendimento das entradas, ferramentas técnicas, saídas e cálculo, já começa a ficar um pouco mais sofisticada, entendimento do processo também já é um pouco mais sofisticado, entendimento de grupo de processo a mesma coisa, a letra C já chegando, a letra C, a número 6 aí, que é classificar a situação real, já chegando perto, né, da situacional, e depois a gente tem a situacional, que é o cão chupando manga, mas pode ser um cão bonitinho. Tá bom? Só vendo alguns comentários aqui, o João Luiz falou que a questão da gestão da expectativa da equipe, exatamente, se você forçar a barra ali naquela questão anterior, né, para a equipe fazer o troço fora, realmente não tem como. A Sabrina está falando se é possível cortar o escopo. É possível, Sabrina, mas você vai ter que passar pelo processo de mudança, e é isso que a questão está sugerindo, tá bom? E aí, gente, o que eu queria contar, queria pedir licença para vocês aqui agora, para falar um pouquinho sobre o programa que eu estou lançando essa semana. Na verdade, as inscrições começaram na segunda-feira, na terça-feira, aliás, dia 20. Eu prometo que eu vou ser breve para falar da forma da certificação PMP. Quem vem acompanhando meu trabalho sabe que durante muito tempo eu tinha um curso chamado Prep PM Brains, e o que eu fiz foi turbinar esse Prep PM Brains e junto com outras coisas que eu vinha fazendo também no semestre passado, que eu dei o nome de aula VIP, então eu fiz a junção dessas duas coisas, coloquei mais um adendo e eu acho que eu cheguei no que hoje é o programa mais completo de preparação para a certificação PMP do Brasil, modéstia à parte. Não é nem porque eu sou bom e outras pessoas é ruim, não é nada disso, é basicamente porque eu dedico meu tempo a isso. Eu acho que o motivo único e exclusivo para esse programa ser bastante completo
completo é esse, tá? Então a ideia é que ele seja mais do que somente um curso, né? Que ele seja um programa de preparação e que ele seja uma espécie de passo a passo aí para vocês, né? Então, no Prep PM eu liberava as aulas em vídeo e respondia as questões num fórum, por escrito. Agora não, eu vou liberar os módulos em vídeo e depois a gente vai fazer encontros como esses que a gente está fazendo aqui. Mas eu já vou explicar aí direitinho como é que vai funcionar, né? Olha só, quais são os componentes desse programa para que vocês possam entender. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá? Primeiro componente é uma aula inaugural, né, que tão logo você faça a inscrição, então algumas pessoas já fizeram a inscrição, né, algumas dezenas de pessoas aí, desde a terça-feira, então eles já estão com acesso a essa aula inaugural, em que eu falo como usar a fórmula da certificação PMP, que é esse programa, e também dou dicas aí para você usar o seu tempo de estudo de forma eficiente, e também dou dica para criar, na verdade, sugestões de o que você tem que fazer para criar e para manter uma rotina de estudos, que é fundamental para você conseguir passar. Ninguém consegue passar no exame PMP estudando esporadicamente, estudando um pouquinho hoje, um pouquinho daqui 15 dias, depois pegando na hora que der. Então, e por outro lado, todo mundo tem a vida muito corrida, é difícil a gente conseguir separar esse tempo. Então, nessa aula inaugural, eu trato justamente do que é o alicerce para você conseguir usar o programa depois, né? Como criar e manter essa rotina de estudos e você aprender também a estar se autoavaliando constantemente, que também, se você não fizer isso, fica muito difícil passar, porque a gente tem que treinar, não só por simulados, mas também de um outro jeito que eu explico nessa aula inaugural. Então, ela é uma introdução, não é uma abertura, não é uma aula nem muito longa, mas eu acho que ela dá uma base, um alicerce muito bacana. O segundo componente desse programa é justamente a parte que já tinha dentro do Prep PM Brains, que era o meu outro programa, que é o quê? São aulas já pré-gravadas falando de todo o conteúdo da prova, né? Tem um primeiro módulo que fala dos capítulos 1, 2 e 3 do PMBOK, que eu chamo aí de estrutura do gerenciamento de projetos. Os módulos 2 a 11, que são 10 módulos falando das 10 áreas de conhecimento, inclusive já da nova área partes interessadas, e fazendo as devidas adaptações em todas as outras áreas, né? Especialmente na área de comunicações, que mudou muito, porque muita coisa saiu de comunicações e foi para partes interessadas. E um último módulo, que é o 12º, falando de ética e responsabilidade profissional, que é um tema que continua caindo na prova e é bem complicadinho, para falar a verdade, tá? Bom, nesses módulos pré-gravados, existe aí todo o conteúdo que vocês vão precisar para fazer a prova, e eu vou liberar um módulo por semana, né? O primeiro módulo já vai ser liberado na próxima terça-feira, dia 27, né? 27 eu vou falar da agenda daqui a pouco, mas só adiantando, e depois um módulo a cada semana. Além do componente 2, que são esses vídeos, então, gravados, sempre que você receber os vídeos, você vai receber também um simulado de 20 questões. Isso aqui também já era um componente dentro do Prep-PM, tá? Para você poder se exercitar, para você fixar aquilo que você acabou de estudar e para que isso possa te gerar dúvida também e você possa depois mandar essa dúvida para mim, para que eu possa responder, tá? Então sempre tem vídeo e teste para que aquela história da autoavaliação constante ela sempre aconteça, tá? E depois o quarto componente, eu acho que essa, junto com outro bônus que eu vou falar mais à frente, acho que essa é a grande inovação do que era o meu curso antes para o que é esse programa de preparação agora, né? As aulas VIP, gente, são webinários, são aulas ao vivo como essa que a gente está tendo aqui agora. Só que aí eu vou tratar cada dia, né? Eu vou tratar de uma área de conhecimento em específico. Eu vou passar para vocês o conteúdo, a parte teórica, para vocês verem. Vocês vão fazer os simulados, vocês vão mandar as dúvidas para mim. E aí as aulas VIP, elas vão servir. Vocês podem mandar as dúvidas tanto por chat, igual algumas pessoas estão fazendo aqui agora, eu estou respondendo, ou pelo fórum. Eu até sugiro que mandem pelo fórum, porque aí dá tempo até de eu preparar melhor as respostas para vocês. Mas se não mandar por fórum, pode mandar aqui também, né? E nessas aulas VIP, então, eu vou tratar essas dúvidas e eu vou trazer novas questões para vocês resolverem, igualzinho vocês fizeram
agora há pouco aí, né? Eu pedi para vocês responderem 7 tipos de questões, só que hoje o objetivo não era testar vocês, né? O objetivo fundamental era que vocês começassem a enxergar e entender os tipos de questões que aparecem na prova. Nas aulas VIPs, o que eu quero é desafiar vocês, porque eu já mandei algumas questões para vocês responderem. Eu quero trazer outras que eu sei que são aqueles pontos que são o calcanhar de Aquiles de todo mundo na hora da prova, tá? Então eu estou bastante animado porque no finalzinho da prova, na quarta edição, eu criei um programa rapidinho que era só de aula VIP. E, putz, o que eu tive de comentário bacana das pessoas dizendo que tinha ajudado, que se lembrou de questões na hora da prova por causa dos simulados que a gente fez juntos aqui, das coisas que a gente discutiu, foi muito bacana, tá? Eu vou até ver se é possível. Hoje eu não fiz isso porque a gente está meio corrido aqui, mas como as aulas VIP vão ter 2 horas de duração, eu vou ver se eu até consigo abrir o microfone de alguns de vocês, né, que estiverem fazendo o curso, para que vocês eventualmente possam também falar a dúvida por voz. Aí é claro que vai depender da infraestrutura de cada um, né? Tem gente que às vezes não tem uma conexão de upload muito boa, porque o que acontece? Você precisa de ter uma boa conexão para você mandar por voz para mim. Mas se não der, você pode mandar por chat também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, todos os módulos pré-gravados vão ser enviados às terças-feiras, o primeiro na próxima terça. E a aula VIP vai ser sempre na segunda-feira da semana subsequente. Ou seja, vocês têm uma semana para assistir os vídeos, fazer os simulados e mandar as dúvidas e fazerem novos simulados juntos comigo. Ou seja, um pacotão para exterminar, acabar, aniquilar com todas as dúvidas e vocês saírem muito bem preparados. Melhor até que num curso presencial. Eu já dei curso presencial, eu lembro que eu ficava chateado às vezes, porque eu gastava as 4 horas ali do curso para poder falar da teoria, e aí quando chegava na hora de explicar as dúvidas, sobrava pouco tempo. Agora aqui não, nós vamos ter 2 horas só para discutir dúvida e simulado nessas aulas VIP. Então, como eu disse, vocês podem mandar tanto em tempo real como ao longo da semana, que é o que está nessa tela aí. Eu vou trazer novas questões, você resolve, eu resolvo e as dúvidas vão ser exterminadas. Cada aula vai ter aí essa duração desculpa, né, de 2 horas, que também senão ninguém aguenta, né, fica muito difícil a gente ter mais do que 2 horas de uma vez só. E um ponto importante, tem muita gente que fica preocupada, André, mas se eu perder a aula, aqui diferentemente da aula presencial, se eu perder a aula VIP, a gente grava e depois vai estar disponível para vocês, tá? Aliás, todo o conteúdo, tanto as aulas pré-gravadas quanto as aulas VIP, que apesar de serem dadas ao vivo, vão ser gravadas também, elas vão ficar disponíveis para vocês por 1 ano até agosto de 2014, tá bom? Então, basicamente, esses 4 componentes são o alicerce, né, desse programa aí de preparação. A gente tem, então, a aula inaugural, temos módulos gravados, simulados e as aulas VIP para poder fazer o arremate. Mas eu também preparei 3 bônus especiais para quem participar dessa turma que começou as inscrições na última terça-feira e vai começar efetivamente na próxima terça-feira. Então as inscrições, gente, são por tempo muito limitado, na verdade é no máximo até segunda, mas muito provavelmente a gente vai encerrar antes, porque como a gente tem esse evento aqui que é ao vivo, não dá para ter muita gente aqui ao mesmo tempo. Tá? É preciso que eu consiga limitar, senão não cabe. Essa sala virtual que vocês estão participando, ela tem limitações físicas. Então, quais são os bônus? No final, lá depois da última aula VIP, eu vou dar um simulado de 200 questões com a mesma dificuldade da prova, né? Para que aí você consiga responder as questões também fora de contexto, o que é bem mais difícil, né, de se conseguir fazer, tá? Esse é o primeiro bônus, então. O bônus 2 é para quem eventualmente já começou a estudar alguma coisinha aí na quarta edição, ou porque fez um MBA, fez uma pós-graduação, ou de repente estava estudando e não deu tempo de fazer. Então, sempre que eu liberar os vídeos, eu vou liberar também um PDFzinho junto, gente, que é o seguinte, mostrando cada ponto que foi alterado. Porque você pode dar até uma olhadinha nesse PDF e ver, né, o que você precisa dar mais atenção ou menos atenção. Então, acho que isso pode ser bastante, muito útil mesmo para quem já tem algum domínio aí, algum conhecimento do PMBOK
na quarta edição. E o bônus 3, eu estou criando também uma comunidade, além do fórum que a gente tem lá no nosso ambiente do curso, eu estou criando uma outra comunidade, provavelmente no LinkedIn, porque o objetivo que eu quero é que, além de vocês fazerem o PMP e terem o PMP, isso comece a gerar frutos também, né, de networking, vocês comecem a contactar pessoas que estão fazendo o mesmo curso que vocês. Então, os diversos alunos da Brains, dos diversos cursos, vão estar presentes nessa comunidade, então acho que a gente vai fazer uma comunidade bastante forte, né, que é esse bônus 3, tá bom? Então é isso, são 4 componentes, mais 3 bônus. Agora, a gente não tem muito tempo, porque já na terça-feira começa o curso e pode ser que antes disso as vagas se encerrem. Quanto à agenda, é aquilo que eu já falei, 20 de agosto, última terça-feira, começaram as inscrições. No ato da inscrição, você já leva a primeira aula, que é a aula inaugural. Depois, a partir da próxima terça-feira, 27, você vai receber os módulos gravados, o primeiro da estrutura do gerenciamento de projetos e depois, nas terças seguintes, os diversos módulos das áreas subsequentes. E as aulas VIP, a primeira vai ser dia 2 de setembro, que é na segunda-feira da outra semana, sem ser a semana que vem na outra, referente ao primeiro módulo, e depois nós vamos ter outras 11 aulas VIP referentes a cada um dos módulos pré-gravados. Então, gente, é um programa bem completo e para tentar resolver também o que eu vejo aí na prática, que é o principal problema de muita gente, que é ter disciplina para estudar. Então, como vocês vão ter esses encontros marcados comigo, não vai ter essa historinha de comprar o curso e não estudar, porque a gente vai estar junto, vamos estar caminhando junto, eu vou estar o tempo todo acompanhando o andamento de vocês aí, tá? E as aulas VIP são sempre das 20 às 22 horas, às segundas-feiras, tá? Se não der para assistir, não tem problema, elas vão estar gravadas para vocês. Bom, vamos falar das inscrições, então. As inscrições, deixa eu até pegar aqui, o valor vai ser esse que está na tela, que é R$ 1.197. Eu já explico a forma de pagamento, mas deixa eu colocar aqui para vocês no chat, porque quem quiser ir só clicar aí para o lugar é melhor do que ter que ficar digitando, tá? Eu acabei de mandar via chat para vocês aí, se você não quiser copiar, é só clicar nesse link. Mas é GP de sucesso, né, quer dizer, de gerente de projeto de sucesso, .brains.com.br/FCP. FCP é a sigla, né, de Fórmula da Certificação PMP, porque o meu objetivo foi esse realmente, criar um passo a passo, criar uma fórmulazinha que seguindo a gente vai ter lá na frente um PMP formado de fato, tá? O preço então é R$ 1.197, e as formas de pagamento podem ser à vista, em até 3 vezes sem juros, ou em até 12 vezes com um pequeno acréscimo, tá? Até 3 vezes, pagando no cartão, você vai simplesmente dividir 1.197 por 3. Se quiser dividir em mais, tem um pequeno valor lá do financiamento, que o próprio PagSeguro, que é o nosso meio de pagamento, ele cobra, né? Esse valor nem tem nada, nem vem para mim, é o cartão de crédito junto com o PagSeguro, que cobra um valor para poder financiar para vocês. E aí, o pagamento à vista pode ser tanto no cartão ou transferência bancária, tá? Agora, no caso do parcelamento, é só no cartão, não é possível parcelar de outras formas que não no cartão de crédito, tá? Então, basicamente, gente, esse o link de acesso. Eu vou voltar nele daqui a pouquinho, mas eu queria só falar de um outro ponto que eu acho bem interessante, que é a garantia incondicional de 30 dias. Por que ela é incondicional? Vamos supor que você adquira o nosso programa hoje, e eu sugiro que, se há um interesse da sua parte, que você não se demore muito, porque é isso, nós temos uma limitação da ferramenta aqui. Mas se você, por exemplo, adquire o curso hoje, que é 22 de agosto de 2013, até dia 22 de setembro de 2013, você falar assim, não gostei, não quero continuar, você me manda um e-mail, eu te devolvo o seu dinheiro integralmente, tá? Eu faço isso porque eu quero
ter a certeza que ninguém vai entrar aqui e ficar com medo. Quer dizer, vamos fazer a coisa do jeito mais light possível. E o que eu quero é inverter o risco. O que eu comento é isso. Normalmente, as pessoas que compram alguma coisa, elas têm o risco da transação, né? Aqui o risco está comigo. Você pode eventualmente entrar, são 4 semanas que você vai ter para poder experimentar, digamos, né? Só que eu sugiro que você não experimente, eu sugiro que você encare, né, o bicho de frente aí e já mande ver. Aí você vai poder assistir 4 módulos, você vai poder participar de 4 aulas VIP, ver 4 simulados, ver 4 PDFs de mudança aí diárias, e de repente você achar que eu não sou a melhor pessoa para te ensinar, não tem problema, né? É só me mandar um e-mail e eu não vou nem ficar insistindo com você para continuar, não. Por isso que a gente chama de incondicional, você não tem que justificar o porquê. Apareceram algumas perguntas, gente, a respeito do programa. Deixa eu só aproveitar para responder. Porque eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas, né? O Roberto está perguntando assim, Roberto Júnior, qual é o pré-requisito para esse curso? É só para quem está querendo se preparar para o exame ou para quem está iniciando o estudo do PMBOK? Olha, o aprendizado ele vai acontecer mesmo para quem está começando, tá, Roberto? Aí, modéstia à parte, eu já tive feedbacks de alunos dizendo que, foi palavra deles, eu não estou querendo aqui me vangloriar nem nada, que eles aprenderam mais no curso preparatório do que aprenderam numa pós-graduação em 12 meses. Então eu confio realmente muito no método. Agora, eu não vou mentir para você também, o nosso objetivo, nosso foco fundamental, ele é a aprovação no exame PMP, o nosso foco todo é esse. Agora, como um efeito colateral importante aí, você vai ter o aprendizado, tá? O Kleber está perguntando quando vai ter outra turma, eu ainda não sei, Kleber, mas provavelmente, quase com certeza, só em 2014, porque me dá muito trabalho, quer dizer, a minha dedicação é muito grande para manter uma turma dessa, né, com alunos no Brasil inteiro, com essa infraestrutura toda de internet, então é muito provável que somente em 2014 tenhamos uma outra reunião, uma outra turma. O João está perguntando, João Salgado. André, não é melhor esperarmos o PMBOK e as literaturas específicas da quinta edição serem publicadas em português para depois nos prepararmos para o PMP? Não acho não, João. Até porque, olha só, o PMBOK, a versão draft já saiu em português, tá? E os livros também não vão demorar demais a sair, não. Logo, logo a gente já vai ter isso. E eu vou estar dando simulados para vocês, né? Vou estar trazendo aqui nas aulas VIP. E fundamentalmente a gente vai ter o PMBOK. Eu acho que o PMBOK é que é o fundamental. Para afiliados ele é gratuito e eu acho que para quem está pensando em fazer a prova não faz sentido não se filiar, porque o valor que você paga na filiação ele é abatido depois na hora que você vai fazer a prova, né? Quem é afiliado tem um desconto, né, para poder se inscrever para a prova no mesmo valor do valor que você paga para filiação. Então já tem uma versão draft aí do PMBOK disponível, já vai sair a outra. O Cristiano perguntou, André, com esse PDF da 4 para 5 edição, dá para estudar, comprar o livro? Bom, o que ele está perguntando é o seguinte, como eu vou dar os PDFs, será que dá para estudar com o livro da 4ª edição e fazer a prova na 5ª? Olha, até dá, Cristiano. Agora tem que ver o conforto, né, cara? Aí tem que ver a facilidade, né? Se tem o livro já todo na 5ª, eu acho que facilita a vida. Não, eu acho que vai ajudar, né, bastante a fazer isso aí. Dá para fazer o que você está se propondo, mas eu não sei se é uma boa ideia, porque já é tanta informação, a gente tem mais esse problema, já não saberia se seria uma boa. Tá perguntando aqui se precisar de recibo se a gente emite. Emitíamos sim. O Good Marques perguntou. O Leonardo perguntou, Leonardo, você está me perguntando sobre a aula inaugural que você não recebeu, cara, é porque tá uma loucura processar os pedidos de todo mundo. A gente recebe pedido por cartão, recebe pedido por transferência bancária, tem ex-aluno que está fazendo um upgrade, né, que é quem já é meu aluno tem a possibilidade de fazer esse upgrade do curso também, mas eu te prometo, aí normalmente a gente está pedindo um prazo de até 24 horas para poder liberar o acesso de todo mundo, até por isso que a gente está com essa semana, só tem aula inaugural, né, para a gente começar para valer na semana que vem, né, justamente porque a gente sabia que o movimento ia ser grande e a gente teria que processar os pagamentos de todo mundo. O Edson comentou, garantia de satisfação é essa mesmo, a nossa garantia incondicional, o objetivo é essa.
O João Fábio está perguntando se questões ligadas ao MS Project são exigidas na prova. Não, não tem nada a ver o Project não, tá, João? O Roberto perguntou se o material vai ficar gravado. Exemplo, a discussão das resoluções dos simulados, até as perguntas e respostas durante as aulas VIP, etc. Roberto, o que você vai ter é um vídeo disso aqui que você está vendo agora. Tá? É como se você tivesse aí uma câmera apontada, né, para o seu computador, focada na tela do seu computador, com uma resolução perfeita, um microfone perfeito, você captasse a aula. É justamente isso que a gente vai ter. O Elton está perguntando se não passar da primeira vez, se tem que fazer novamente o curso. Elton, você vai ter um ano, é o que eu coloquei, tá? Então, até agosto de 2014, você vai ter acesso às gravações. O Márcio está perguntando aqui, falou que vai me passar um e-mail. Beleza, Márcio, aguardo seu e-mail. E o Good Marks perguntou se a prova da quinta edição, se ela já está disponível em português. Já está. Esse ponto até foi meio polêmico, sabe, Good Marks? Foi até engraçado, porque a princípio tinha realmente um boato que só teria a prova em português quando saísse a versão do PMBOK em português. Mas a última notícia que eu tive é que sim, já existe a prova em português também, mesmo não tendo saído a versão oficial do PMBOK. Por quê? Porque já saiu a versão draft do PMBOK. Né? E aí, como já saiu essa versão draft, o que é uma versão draft, gente? É uma versão que a equipe de tradução já tomou a sua decisão, assim, pelo menos a sua decisão inicial em relação à tradução do PMBOK, e ela submete para a comunidade. Aí qualquer um de vocês, pode ser que você pegue o PMBOK e fale assim, opa, pera lá, você traduziu essa palavra aqui, eu acho que essa tradução está ruim. Vocês não acham melhor mudar a tradução para isso aqui, não? Então vai ter mudanças, as únicas mudanças que vão acontecer do draft para a versão oficial são decorrentes dessa sugestão ou dessas sugestões que a comunidade de gerenciamento de projetos vai passar, tá bom? O João está dizendo que chegou atrasado, onde que ele pode assistir uma versão gravada. Provavelmente eu vou disponibilizar a gravação desse webinar aqui também, tá, João? Se eu disponibilizar, eu mando um e-mail aí para todo mundo que se inscreveu, né, para que vocês possam acessar aí. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível, provavelmente amanhã mesmo, tá? Bom, aparentemente as questões elas acabaram aqui. Se tiver alguém que tenha alguma outra dúvida, algum comentário, pode colocar. Se vocês tiverem dúvida também, gente, pode mandar para o meu e-mail, né, que é esse que eu coloquei na tela agora, que é andriele@brains.com.br, né, eu estou à disposição para responder qualquer dúvida, tá? O Roberto perguntou quanto tempo dura o curso. As aulas VIP, Roberto, aí é só fazer uma continha, mas já para te dar um número redondo, a nossa última aula VIP, ela vai acontecer no dia 18 de novembro desse ano, tá? Então, o contato ao vivo comigo nas aulas VIP, ele vai até mais ou menos, não chega a quase 3 meses, né? Não chega a 3 meses. Agora, depois disso, depois do dia 18 de novembro, até agosto de 2014, vocês ainda têm acesso a todo o material, tá bom? A Cristiane está perguntando qual a data da próxima prova, como consigo o calendário das provas. Cristiane, isso depende da sua cidade. Se você puder colocar para mim aí o seu município, porque, por exemplo, se você residir em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo ou em Curitiba, se não me engano, são esses 4 centros. Então, se é de São Paulo capital, matou. Não existe uma data única para a prova. Você pode fazer a prova no dia que você quiser. Basta você marcar com antecedência, tá? Então vamos supor, quer dizer, a gente tem o curso aqui, o que um aluno que já adquiriu o curso, né? A gente já está com um bocado de gente lá, algumas dezenas de alunos já estão trocando ideia lá no fórum. Ele falou assim, eu vou marcar para dezembro, Andriele, porque eu estudo com você até novembro, depois ainda tem mais um mês aí para dar uma revisada, um segundo ciclo de estudos, que eu recomendo, eu acho legal, e aí eu faço a prova em dezembro. Aí você marca na data que você achar mais adequada. Se quiser fazer o curso agora e também fazer depois, no ano que vem não tem problema. É tranquilo, tá? É bem flexível. Agora, tem algumas cidades, como por exemplo Fortaleza, Porto Alegre e outras que têm a prova em papel. Aí a prova em papel são só em algumas datas marcadas, mas se vocês digitarem no Google
vocês acham. Se por acaso também tiverem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim que eu tento ajudá-los aí a encontrar, tá bom? Bom, gente, então é isso. Acho que as perguntas acabaram, não vou tomar mais o tempo de vocês, não. As inscrições, então, são nesse link aí na tela, gpdesucesso.brains.com.br/fcp, e é o que eu disse, tá? Não temos garantia de que vai até segunda-feira as inscrições. Essa sala aqui é limitada. Se desejarem, eu sugiro que façam o quanto antes, porque eu não tenho como, gente, receber depois. Eu estou dizendo isso porque muita gente me acompanha e eu fico numa situação até difícil, porque não cabe simplesmente na sala. O João está falando da experiência, sou engenheiro civil de obras, consigo colocar como experiência em gestão de projetos para o PMI? Se você atuou com coordenação, João, aí sim, aí tem que ver quais foram as suas atividades dentro do que você está colocando em engenheiro civil. Se você coordena uma equipe, quer dizer, a equipe ali do mestre de obra, uma equipe de projeto, eu não sei como é que é o funcionamento exatamente, significa que você liderou tarefas de projeto, você coordenou tarefas de projeto, você poderia colocar essa experiência sim. Agora, se você é um engenheiro, por exemplo, que só fica numa sala, é um engenheiro calculista, eu vou exagerar, né? Que a única coisa que você faz é fazer desenho e não faz a coordenação de nada do projeto. Aí essa experiência especificamente ela já fica complicada. A mesma coisa que eu falo para software, se o cara só programa, ele só desenvolve ali, codifica, isso não é gerenciamento de projetos. Agora, se ele coordena uma equipe ou uma subequipe, isso já pode aparecer como experiência também, tá? Bom, gente, então acho que a gente já passou um bocado do tempo. Eu por mim, eu ficava aqui horas e horas e horas. João colocou experiência como residente. Eu não sei exatamente o que é isso, João. Se você puder me mandar um e-mail depois, a gente pode trocar uma ideia, tá? Porque eu realmente não sou do ramo da engenharia. Mas eu podia ficar horas e horas, mas sei que vocês têm outros compromissos. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui, né? Acho que hoje deu para ter uma ideia bem clara, né, do que o exame PMP é, que bicho que espera vocês aí que estão pensando em fazer a prova, e eu mando para vocês a gravação do webinário, se tiver funcionado tudo bonitinho aqui, eu consegui fazer isso rápido, tá bom? Grande abraço, boa noite, quem tiver por aí, se puder dar um boa noite, só para eu ver que vocês estão me vendo aí no chat, e a gente vai se falando aí, tá? Qualquer dúvida podem mandar para o meu e-mail também, que eu estou colocando na tela. Foi um grande prazer falar com vocês.